Meus irmãos, graça e paz, um excelente dia. Hoje nosso capítulo é o capítulo 34 de Jeremias, onde nós percebemos mais uma vez o tratar de Deus, o lidar de Deus. Em todas as passagens da Bíblia é isso que nós vamos perceber, Deus sempre tratando com o seu povo. Com qual intuito? Que esse povo volte ao centro da sua vontade, que esse povo volte a fazer o querer dele, que esse povo volte a viver para ele. Esse sempre foi e sempre é o desejo de Deus, que Deus continue agindo, que nós possamos retornar e viver uma plena comunhão com Ele. Deus vem com a palavra sobre Zedequias, sobre a questão de como que ele estava fazendo com os escravos. Era muito comum naquela época, as pessoas não poderiam pagar uma dívida adquirida, então assim se colocava como escravo ou toda a sua família ia como escravo. E isso era algo comum, só que era comum também, na lei estava, que precisaria ser ao 6º ano, trabalhou 6 anos, ao 7º ano era para ser liberado. Era para realmente ter ali uma carta de alforria, porque entende-se que a dívida já foi paga. Mas Edequias, seus líderes e alguns tantos outros não estavam assim procedendo, não estavam assim fazendo. E com isso Deus vem com sentença. Deus pesa sobre a mão do povo, Deus pesa sobre a mão do rei. E quando o rei vê isso e recebe essa palavra, o rei recua. Ele tem ali uma mudança, uma transformação que a gente pode entender como momentânea. Porque quando as coisas voltam a ficar boa, quando as coisas voltam a ficar de uma forma agradável, ele volta às suas primeiras práticas, ele volta a praticar aquelas questões, aquelas situações a qual ele já tinha vivido antigamente. E Deus mais uma vez então vem e fala, olha, não é assim, Porque a transformação que Deus quer não é uma transformação pontual, não é algo que só para aquele momento, só para aquele dia. Não, Deus quer algo permanente. Deus quer algo que a cada dia possamos crescer, a cada dia possamos mover em direção a essa transformação, em direção a viver aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja. Então Deus trabalha com o seu povo e o mesmo com as nossas vidas hoje. E vemos que mesmo Zedequias, com toda a sua maldade, com toda a sua forma de ver, Deus mostra para ele que, olha, ainda tem alguma esperança, porque olha o versículo 4, ouça porém a promessa do Senhor aos Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a seu respeito, você não morrerá à espada, mas morrerá em paz. E assim como o povo queimou incenso em honra aos seus antepassados, os reis que procederam, também queimarão incenso em sua honra, e se lamentarão, clamando, meu Senhor, sim, eu mesmo faço essa promessa, declara o Senhor. Deus traz uma promessa a Zedequias, mesmo com toda a sua corrupção, mesmo com toda a sua maldade, que há perdão, que há restauração, que há uma forma de fazer diferente, que Deus não permitiria que ele morresse em período de guerra, mas pelo contrário, quando diz que ele não morrerá à espada, não vai morrer num período de guerra, não vai morrer num campo de batalha, pelo contrário, num tempo de paz. Morrer em paz, quando o povo vai estar em paz, quando tudo vai estar bem, ele vai estar, vamos dizer assim, ali junto com o seu povo, então ele morrerá, como eu creio que todo rei gostaria assim de morrer. Alguns preferiram morrer na guerra, mas Deus promete isso, Deus traz isso. Por que isso? Porque Deus é um Deus misericordioso. Nós nunca podemos esquecer, e às vezes nós temos ainda, pessoas ainda têm dificuldade em lidar com algumas questões do passado, achando que aquilo ainda afeta de alguma forma, afeta de algum jeito, e na realidade não. Na realidade, Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus que age, um Deus que move, e tem o desejo de restaurar, tem o desejo de ter o seu povo de volta, o desejo de ter o seu povo vivendo em comunhão com Ele. Então que nós possamos, nesse dia, pensar em tudo isso. O desejo do coração de Deus em relação às nossas vidas é que cumpramos seu mandamento, que alinhemos o nosso coração a Ele e que possamos viver para a honra e glória dele. Amém, meus irmãos, Deus abençoe, um excelente dia em nome de Jesus.